de Deus, o livro de Malaquias. Malaquias é o último livro aí do Antigo Testamento. Malaquias, deixa aberto aí no capítulo de número 2. Malaquias, capítulo de número 2. Este é o momento do culto que Deus quer falar conosco, então é importantíssimo que nós tenhamos atenção naquilo que Deus vai falar conosco. Não permita que nada e ninguém tire a sua atenção para que você ouça Deus falar com você. Malaquias capítulo 2, versos 1 a 9, diz assim a palavra do nosso Deus: recebamos com fé. Recebamos a palavra do Senhor com fé. Agora, ó sacerdotes, para vós outros este é este mandamento. Se o não ouvirdes e se não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei sobre vós a maldição e amaldiçoarei as vossas bênçãos. Já as tenho amaldiçoado, porque vós não propondes isso no coração. Eis que vos reprovarei a descendência, atirarei excremento aos vossos rostos, excremento dos vossos sacrifícios, e para junto destes sereis levados. Então sabereis que eu vos enviei este mandamento, para que a minha aliança continue com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Minha aliança com ele foi de vida e de paz. Ambas lhe dei eu para que me temesse. Com efeito, ele me temeu e tremeu por causa do meu nome. A verdadeira instrução esteve na sua boca, e a justiça não se achou nos seus lábios. Andou comigo em paz e em retidão, e da iniquidade apartou a muitos. Porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens procurar a instrução, porque ele é mensageiro do Senhor dos Exércitos. Mas vós vos tendes desviado do caminho, e por vossa instrução tendes feito tropeçar a muitos. Violastes a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso também eu vos fiz desprezíveis e indignos diante de todo o povo, visto que não guardastes os meus caminhos e vos mostrastes parciais no aplicardes da lei. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos. Santíssimo e soberano Deus, glorioso Pai, eis a tua palavra, Senhor, que é viva e eficaz e mais penetrante do que espada algum de dois gumes. É por ela que somos exortados, que somos advertidos, somos moldados segundo o caráter de Cristo. Senhor, abre os nossos ouvidos para que possamos ouvir a tua palavra. E uma vez que a ouvimos, que ela possa descer no nosso coração. E uma vez que ela descendo ao nosso coração, possamos aplicá-la, Senhor, nas nossas condutas diárias, para que teu nome, o teu santo nome, seja glorificado em todo o tempo. Se conosco, Pai, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu tenho trazido sempre aos domingos aqui os nossos documentos de fé, porque eles são muito importantes para o nosso entendimento. E o Manual de Culto Reformado, que é um documento que a Igreja Reformada sempre usou, hoje nem tem tanta utilidade, né, infelizmente, mas não que ele não tenha um valor, mas muitos lugares não se usam mais como um padrão de fé, como um documento importante, assim como o Diretório de Culto de Westminster ou as próprias confissões de fé. Mas veja só o que o Manual de Culto das Igrejas Reformadas diz sobre o culto que agrada a Deus e como o sacerdote deve se projetar ou deve agir no culto ao Senhor. Então, diz assim o documento: a Igreja de Jesus Cristo tem um chamado neste mundo, e para mantê-la neste propósito, foram-lhe dados oficiais que receberam os dons do Espírito e o mandato da comunidade. Um dos ofícios que sempre é mantido pela Igreja
é o de ministro da palavra de Deus. Os que são ordenados neste ofício trabalham juntamente com seus co-oficiais e servirão e cuidarão do rebanho a eles confiados. Eles pregarão a palavra de Deus e anunciarão o perdão dos pecados e proclamarão o Evangelho, como os primeiros apóstolos foram instruídos pelo Senhor. Eles celebrarão o batismo e cuidarão das instruções da fé. Eles conduzirão e celebrarão a Santa Ceia do Senhor junto com a comunidade, preparam-se para o grande dia do Senhor, carregando-a no coração e dirigindo-a na oração. Eles instruirão e orientarão a comunidade com palavra e ação, e carinhosamente, mas com firmeza cuidarão da sua santidade. Eles confortarão os doentes e estarão ao lado dos que estão por falecer. Esse é o nosso manual de como o ministro do Evangelho, como o pastor, o sacerdote, deve se portar diante da igreja do Senhor. E isso é muito importante, meus irmãos, porque está de acordo com esse texto. A advertência que o Senhor faz nesse texto é gravíssima para com os sacerdotes. E antes da gente entrar no texto, C.S. Lewis escreveu um livro chamado Deus do Banco dos Réus. Então é uma compilação de várias mensagens, não só de C.S. Lewis, mas de outros pensadores, né? E, aliás, coleção de pensamentos de C.S. Lewis. E C.S. Lewis, ele escrevendo aqui no livro, ele diz assim: o homem de antigamente aproximava-se de Deus ou dos deuses, tal qual um acusado se aproxima de um juiz. Para o homem moderno, os papéis estão invertidos. Ele é o juiz e Deus está no banco dos réus. Então, o C.S. Lewis, ele, olhando para textos como de Malaquias e outros textos da Bíblia, Malaquias C.S. Lewis olhando para a sociedade da qual ele vivia, ele percebeu isso de uma maneira muito eficiente, muito perspicaz. Porque, meus irmãos, o homem sempre faz isso com Deus, sempre coloca Deus no banco dos réus. Se vocês lembrarem do que nós falamos semana passada, o povo estava colocando Deus no banco dos réus, dizendo: o que você nos ama? Acusando Deus. No que você nos ama? Né? O Senhor diz que nos ama, mas como é que o Senhor nos ama? Eles estavam então questionando o amor de Deus e a sua bondade. E então, meus irmãos, Deus faz o quê? Deus inverte os papéis. Agora é Deus quem convoca ou quem leva os seus sacerdotes ao tribunal dele para julgar as ações daqueles sacerdotes que violaram a lei do Senhor. Deus entregou a lei para ser seguida. Como eles não seguiram, Deus então os trouxe ao seu tribunal para os julgá-los. Em Malaquias capítulo 2, meus irmãos, ele vai abordar justamente as falhas, tanto dos sacerdotes quanto também do povo, e vai se concentrar, esses 9 versículos e os posteriores também, de todo o capítulo 2, vai se concentrar na violação e na responsabilidade que eles tinham da aliança de Deus, né, por parte dos sacerdotes. Os sacerdotes tinham a lei do Senhor em suas mãos, a palavra de Deus em suas mãos, para reger o povo, para conduzir o povo, mas eles violaram a aliança de Deus, permitindo inclusive pecados que Deus condenara na sua palavra, como por exemplo o próximo tópico do capítulo 2 trata os casamentos ilícitos ou os casamentos de infidelidade com outros povos. Deus condena, meus irmãos, os sacerdotes nos tempos de Malaquias por eles desviarem o povo da sua lei, por desviarem o povo de obedecer a palavra de Deus, permitindo que o povo não só se desviasse, mas também desonrasse o Senhor com práticas perversas, como a violação do culto e, como eu já disse e repito, os casamentos mistos e outras coisas mais que eles praticavam. Meus irmãos, o momento que nós vivemos, eu quero abrir uma aspas aqui, o momento que nós vivemos no Brasil é um momento em que nós olhamos e dizemos assim: a justiça do Brasil, ela é falha, ela não existe.
Não há justiça no Brasil quando nós vemos pessoas inocentes sendo presas, ou quando uma pessoa é presa por causa de um culto que vai acontecer. Mas o problema não está na lei. Temos aqui advogado, sabe disso. O problema não está na lei. O problema está naquele que deveria cumprir a lei ou apresentar a lei, naquele que deveria mostrar ao povo a lei, mas ele não mostra. Ele peca, não ensinando a lei, não aplicando o rigor da lei, não aplicando a lei de fato como ela deve ser, e então faz com que o povo se esmoreça, com que o povo pratique coisas contrárias ou viole a lei por falta de conhecimento ou por não mais acreditar naquela lei. E era isso que estava acontecendo com o povo pós-exílico, o povo que veio do pós-exílio da Babilônia ou da Pérsia, e eles estavam então longe do Senhor. Bom, antes da gente expor aqui os textos, os versículos de 1 a 9, é importante que nós lembremos do que nós vimos até aqui, do que antecede esse capítulo 2. Bom, vocês lembram que já no capítulo 1, Deus afirma que ama o povo, e ama de uma maneira diferente. Deus não ama como o homem ama um outro homem, Deus não ama como o povo ama, Deus ama com um amor pactual. O amor de Deus, ele é pactual, não é um amor sentimentaloide, não é um amor movido a coisas supérfluas ou coisas secundárias. Deus não ama com interesse, Deus ama com amor pactual. O amor de Deus das Escrituras, ele é pactual. O amor de Deus por nós é um amor pactual. Para vocês entenderem o que é isso, porque talvez alguém não saiba o que é um amor pactual, um marido e uma mulher, eles têm uma aliança. Eles prometeram ali, diante de testemunhas e diante de um juiz de paz, dizendo assim: eu vou ser fiel, eu vou amar e respeitar até que a morte os separe. Há momentos na vida em que você está irritado com essa pessoa, há momentos que você está chateado com essa pessoa, há momentos que você quer paz, não quer nem olhar para aquela pessoa, porque alguma coisa, por as crises mesmo que acontecem no relacionamento, mas você não deixa aquela pessoa, porque você lembra que você fez uma aliança com ela, você fez um pacto com aquela pessoa, de que somente a morte é quem anularia ou quem colocaria um fim naquele relacionamento. Então, é dessa maneira que Deus nos ama. Claro que Deus não fica raivoso como nós, chateado como nós, no sentido desses sentimentos humanos, mas Deus nos ama com amor pactual, e é isso que foi dito no capítulo 1. Há também, no capítulo 1 que nós vimos, o questionamento do povo. O povo pergunta no seu coração: em que o Senhor nos tem amado? Olha a audácia, nós falamos, da audácia desse povo, dizendo assim: como é que o Senhor nos ama? O Senhor diz que nos ama, mas como é que o Senhor nos ama? Note, esse questionamento do povo feito lá 500 e uns pouquinhos antes de Cristo, ele é o mesmo de hoje. As pessoas dizem: se Deus me ama, por que eu estou passando por prova? Se Deus me ama, por que eu estou passando por isso? Se Deus me ama, por que eu estou sendo perseguido? Se Deus me ama, por que eu estou sendo injustiçado? Continua a mesma coisa. E aí Deus então responde para aquele povo, justamente com uma questão teológica. Deus dizendo: olha para a história, eu amei Jacó. O que Jacó fez para ser amado? Eu olhei para Jacó e Esaú, mas eu escolhi amar Jacó. E o que Jacó fez? Nós sabemos que Jacó não fez nada de bom, pelo contrário, mentiu, usurpou de uma posição que não era dele, então não foi por méritos. É isso que Deus está dizendo: eu amo vocês não por méritos, eu amo vocês porque o meu amor é pactual. E a história prova como eu cuidei, como eu protegi, como eu fiz vocês crescerem, como os inimigos não triunfaram sobre vocês, como vocês, sendo um povo pacato, um povo menor, um povo sem nenhuma habilidade bélica, como eu protegi vocês. Ninguém subsistiu vocês, porque eu cuidei de vocês. E Deus nos diz isso hoje. Às vezes nós ficamos chateados, amanhecemos em algum dia, até mesmo nossa mente questionando, e Deus nos dizendo: olha para a sua história, olha como eu te protegi, olha o que eu tenho feito por você, olha como a sua vida está, e como eu estou transformando. Eu não deixei você, eu não te abandonei,
E ainda que você esteja passando pelo vale da sombra da morte, ou que você esteja pisando em fogo, ou que você esteja andando sobre os mares, eu estou com você. Eu sou Deus que não abandona os seus filhos. E nós vimos também que Deus afirma que o povo, em especial os sacerdotes, eles desprezavam o nome de Deus, eles não honravam o nome de Yahvé, eles não honravam o nome pactual de Deus, eles não temiam ao Senhor, Deus Todo-Poderoso. E Deus então questiona ele, Deus chama a atenção deles para a desonra do nome do Senhor. Nós sabemos, meus irmãos, que o nome, ninguém aqui gostaria de ter seu nome desonrado. Imagina se alguém fizesse alguma coisa e colocasse o teu nome em algo que você não fez, ou numa fofoca, ou alguma coisa, você ia ficar muito bravo, né? Você ia falar assim: tira meu nome desse negócio aí, não põe meu nome nesse rolo aí não. Meu nome, eu gosto do meu nome limpo e não gosto do meu nome envolvido com nenhuma falcatrua. Ninguém gosta de ter seu nome envolvido com sujeira. Deus está dizendo: vocês estão jogando meu nome na lama, vocês estão me desonrando, vocês não honram o santo nome do Senhor. E ainda também Deus mostra para eles no capítulo 1, Deus respondendo, apresentando a eles 3 áreas principais onde eles desonraram o nome do Senhor: no culto, nas ofertas e nos relacionamentos. Deus diz para ele: é nisso que vocês estão desonrando meu nome, no culto que vocês estão deixando, nas ofertas que vocês estão me apresentando, ofertas ruins, ofertas com animais com defeitos, e no relacionamento, quando vocês casam com outro povo, da qual eu disse que não era para casar. E então Deus chama mais uma vez a atenção deles aos sacrifícios que eles faziam, achando que Deus poderia pegar o resto, Deus poderia ficar satisfeito com o resto, tá? E também, agora no capítulo 2, Deus então chama a atenção dos sacerdotes infiéis que estão desviando o povo. Meus irmãos, Deus está agora colocando os sacerdotes no seu tribunal, convocando eles para o seu tribunal para serem julgados pelo Supremo Juiz. E Deus vai mostrar a eles, meus irmãos, que o culto a Deus, o culto que Deus se satisfaz, o culto que Deus se alegra, é aquele da qual Deus, o próprio Deus, exige fidelidade na pregação da sua palavra, fidelidade no ensino da sua palavra. Este é o culto que Deus valoriza, o culto que Deus se sente honrado quando a sua palavra é então ensinada da maneira correta. Bom, aqui nós vamos ver um princípio importantíssimo, tá? Que nós devemos aqui colocar no nosso coração e na nossa mente. Cada área da sua vida, meu irmão e minha irmã, cada área da vida de um adorador deveria ser oferecida a Deus. Deus não quer somente o seu coração, como diz alguém. Deus não quer só o seu coração. Deus não quer também só as suas ofertas que você depositou ou tem depositado aqui. Deus não quer somente o seu trabalho voluntário. Deus não quer somente a sua voz. Deus não quer somente a sua habilidade de tocar o instrumento. Deus te quer por inteiro. Deus quer tudo o que há em você. Quem se satisfaz com um pedacinho é Satanás. Deus, ele quer você por inteiro. Então, meus irmãos, nós vemos aqui se o culto a Deus, se Deus exige nesse culto a Ele fidelidade na pregação da sua palavra e do culto, então nós precisamos entender que cada área da nossa vida, cada área da vida do adorador deve ser oferecida a Deus. Toda a nossa vida deve ser oferecida a Ele. Porém, na época aqui de Malaquias, do profeta Malaquias, a qual ele foi levantado como oráculo de Deus, este compromisso total com Deus não estava havendo, não havia isso, não havia essa entrega, e também, meus irmãos, não havia esta entrega, este zelo, este compromisso por parte daqueles que deveriam conduzir o povo a prestar o culto a Deus, que eram os sacerdotes. Eles deixaram de ensinar a palavra de Deus ao povo, e por isso Deus convocou os sacerdotes para o banco dos réus. Deus disse: agora vocês serão julgados pelo Supremo Juiz. E nós devemos então, meus irmãos, tomar cuidado para que Deus não nos convoque para o banco dos réus, para nos julgar diante de atitudes más.
relevante ao culto ao Senhor e à pregação da palavra de Deus. É isso que nós vamos ver nos versículos 1 a 9. Eu rogo a Deus, meu irmão, minha irmã, meu irmão, que você preste atenção. Eu rogo a Deus que esta palavra possa penetrar ao seu coração, para que você perceba que o culto que Deus exige de você não é um culto qualquer, que não é um culto oferecido com a sobra. Deus não está interessado em um pedacinho de você. Se Deus te trouxe aqui nessa noite hoje, eu creio que Ele te trouxe, é porque Deus quer falar ao seu coração, ao meu coração. Deus quer falar conosco. Esta palavra é para nós. Então, rogo a Deus que você preste atenção. Rogo a Deus que você não deixe que Satanás, neste momento, roube a sua atenção, roube o seu coração. Deus quer falar conosco. E Ele está falando. As repreensões de Deus, meus irmãos, nós podemos ver aqui nos versos 1 a 4. Se você for ver uma versão bem mais aberta, diz assim os versos 1 a 4: Sacerdotes, esta advertência agora é contra vós, diz o Senhor dos Exércitos. Se não ouvirdes com atenção e não dispuserdes o coração para honrar o meu nome, enviarei maldição contra vós e amaldiçoarei as vossas bênçãos. Eu já tenho amaldiçoado, porque não dedicais o coração para me honrar. Vejam só, as primeiras palavras do Senhor aos sacerdotes, elas são de repreensão. Deus repreende esses líderes sacerdotais de Israel, e essa repreensão do Senhor era muito direta, pesada. Como eu disse para vocês, a palavra sentença usada por Malaquias, lá no primeiro versículo, ela tem um peso no hebraico, ela tem um sentido no hebraico de peso. É um peso que Deus está trazendo, é uma sentença de fato que Deus está trazendo. Por isso Deus está trazendo ele para o banco dos réus, para dar uma sentença a eles. Então a repreensão ela é direta. Se vocês forem bem observar, olha o verso 3, como o Senhor é direto com eles ao dizer: eis que vos reprovarei a descendência, atirarei os excrementos ao vosso rosto, excrementos dos vossos sacrifícios, e para junto destes serei levados. Mas olha o verso 7 também: porque os lábios dos sacerdotes devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens procurar instrução, porque ele é mensageiro do Senhor dos Exércitos. Verso 8: mas vós vos tendes desviado do caminho, e por vossa instrução tendes feito tropeçar a muitos, e violastes a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Meus irmãos, os sacerdotes aqui, eles não estavam então mais obedecendo o mandamento de Deus relacionado às suas obrigações como sacerdotes de Deus, do Deus da aliança, de Yahvé. Eles não estavam mais obedecendo aquilo que Deus deixou prescrito a eles, que Deus deixou bonitinho escrito para que eles cumprissem. Eles, meus irmãos, eram parcialmente culpados. Vejam só, embora eles eram os líderes, a responsabilidade maior era deles, sim. Então, embora eles fossem parcialmente culpados pelo povo desprezar a Deus, no coração e também na prática, no dia a dia, por causa dos sacrifícios que eles apresentavam, sacrifícios defeituosos, Deus então deixou claro que o problema com os sacerdotes era um problema grave, que eles deviam então corrigir essa rota, que eles deveriam se atentar aos defeitos que eles estavam praticando no seu ministério, no seu chamado ministerial, no caso de sacerdote. Deus então deixou claro para eles, explícito a eles, que este problema precisaria ser consertado ou revisto. Qual era esse problema? O coração. Era o coração deles e o coração do povo que estava se afastando. Um escritor muito bom, por sinal, chamado Lloyd Jones, Dr. Mark Lloyd Jones, escrevendo um livro sobre pregação e pregadores. Ele fala sobre isso, dizendo que o púlpito, que a igreja é reflexo do púlpito. Tenha um púlpito frio e você terá uma igreja fria. Tenha um púlpito pecador e você terá uma igreja pecadora.
mas tenha um púlpito avivado, você terá uma igreja avivada. Tenha um púlpito instrutivo, correto, fiel a Deus, e você terá o rebanho do Senhor, instrutivo e fiel a Deus também. Então, meus irmãos, aqueles sacerdotes eram os maiores responsáveis, mas o povo também tinha culpa por não se atentar à lei do Senhor, por deixar-se ser enganado. E Deus deixou claro então que o problema com os sacerdotes também dizia respeito ao seu coração, que estava distante do Senhor, longe do Senhor. E as consequências, meus irmãos, as consequências da desobediência viriam sobre o povo, mas também sobre os sacerdotes com maior peso por causa da liderança ou da posição que eles ostentavam. E qual seria então a consequência dessas desobediências? Vocês podem acompanhar aí o verso 1, vai dizer que eles sofrerão maldição. É isso que diz: olha, se não ouvirdes e se não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor, enviarei sobre vós maldição. Já no versículo 2, eu disse que vai reprovar os filhos deles. No verso 3, o Senhor diz que vai atirar os excrementos. A palavra excrementos aí, né, no hebraico aqui, peresh, ela aponta justamente para isso que você está pensando: fezes. O Senhor está dizendo: eu vou pegar fezes e vou jogar na cara de vocês, porque vocês estão violando o meu culto, vocês são imundos, então vocês merecem que as fezes dessas ofertas imundas que vocês me trazem sejam lançadas nos seus rostos. Mas ainda vai mais. Verso 3, o Senhor diz que eles serão descartados para fora do arraial, como eram o resto dos sacrifícios. Vejam que terrível, né? Maldição, reprovação dos filhos para a continuidade do sacerdócio. Deus ia tirar os excrementos dos rostos deles. Eles seriam descartados, seriam lançados para fora do arraial, como eram lançados os sacrifícios. Meus irmãos, vejam quão grave é quando nós nos afastamos da palavra de Deus, quando nós desdenhamos da presença de Deus no culto, quando nós não fazemos caso do Senhor. Não pense, não se deixe enganar que não haverá consequências para o falso culto, para os ouvidos fechados para a palavra de Deus. Não pensem que Deus, o seu trono neste momento, como diz Apocalipse capítulo 4, Deus não vai tomar providência quanto ao tipo de culto e oferta que nós estamos apresentando. E não pense nem no tipo de líder, de sacerdote, que Deus não tomará providência com a sua negligência no ensinamento das Escrituras. Deus trará o povo e trará os sacerdotes diante do tribunal para julgar cada um segundo as suas obras, conforme Paulo diz isso em 1 Coríntios capítulo 5, verso 10. Meus irmãos, mas há uma lei. O nosso Deus é bom, e ele iniciou dizendo que a carta, esse livro, eu amo vocês. Então, embora Deus colocou aqui uma condicional: se eles não se consertassem, viriam maldições sobre ele, embora essas maldições e as ameaças que Deus fez sejam terríveis, o objetivo de Deus ao exortar fortemente esses sacerdotes não era descartá-los, não era eliminá-los, mas era justamente ao contrário, fazer com que eles se arrependessem dos seus pecados, para que eles se lembrassem da sua responsabilidade, das responsabilidades espirituais que eles carregavam na sua posição de ser guias do povo de Deus. Às vezes, a exortação de Deus é forte para nós. Às vezes Deus vai nos tratar de forma dura, de forma brutal, mas é necessário. E todas as vezes que Deus fizer isso com você, meu irmão, fizer isso conosco, não nos esqueçamos que Deus nos ama. E se Ele está nos corrigindo é porque Ele nos ama. Se Ele está nos exortando fortemente, é para a nossa correção, para que nós não venhamos a nos perder. Porque a Bíblia diz que Deus corrige aqueles a quem Ele ama. Somente aqueles que não são de Deus, que não pertencem ao Senhor, não serão corrigidos. Somente aqueles que pertencem ao diabo
ficarão sem correção. Então, muitas vezes nós vamos nos indignar como Asaf, vamos nos indignar como Jonas, vamos nos indignar como Abacuque e dizer: espera lá, eu tenho servido a Deus, eu sido fiel, mas se eu tropeçar um pouquinho, Deus me exorta duramente, Deus me corrige severamente, enquanto esses outros aí estão aí, ó, bem, desfilando, pomposo, apresentando um evangelho falso. Meus irmãos, se você está sendo corrigido, eles não, é porque você tem uma posição melhor do que eles. Você é filho e filha de Deus, eles não. Então se alegrem na correção do Senhor, porque é Deus corrigindo-nos para que nós não nos percamos nessa vida. Meus irmãos, a apostasia do sacerdócio israelita foi algo, não foi algo que aconteceu do dia para a noite, nós falamos isso, não foi algo que aconteceu, eles dormiram, entraram na Babilônia super crentes, e aí no dia seguinte, no primeiro dia do cativeiro, eles se desviaram. Não, foi um processo, tá? E foi um dos processos mais tristes do Antigo Testamento. A tribo de Levi, meus irmãos, ela foi separada por Deus, tá? Ela foi consagrada por Senhor para ser uma tribo do Senhor, para que dali saíssem sacerdotes que ensinassem o povo e que prestassem culto a Deus. Mas se nós lembrarmos antes, voltando aqui para o amor de Deus, lembra que Levi perdeu a primogenitura e Rubem também já tinha perdido, porque Rubem cometeu o pecado contra o seu pai, e então ficou passar dessa primogenitura para Levi e Simeão. Mas Levi, ele usou o pacto de Deus para matar a tribo, para matar uma outra nacionalidade, um outro povo, por causa do mal que fizeram a Diná. Então ele usou o símbolo pactual de Deus para matar todo o povo de Siquém, e então Deus eliminou também Levi, disse: Levi não será o meu primogênito. Mas Deus reverteu a bênção. Levi então recebeu uma maldição, mas Deus reverteu isso e fez de Levi, da tribo de Levi, a sua tribo. Essa tribo que não teria terra por causa do pecado, mas também essa tribo louvaria a Deus e conduziria o povo ao verdadeiro culto ao Senhor e o ensinamento das Sagradas Escrituras. Mas, meus irmãos, esse processo de abandono da fé, esse processo de apostasia, demorou um pouco, foi um processo longo que aos poucos foi afastando os sacerdotes da presença de Deus, foram levando a tribo de Levi, que era uma tribo separada e consagrada para o serviço do Senhor, e agora ela estava com homens cujo seu coração tinham se afastado de Deus. Tristíssimo, meus irmãos, quando nós vemos alguém que é separado pelo Senhor para louvar a Deus, se afastando dos caminhos do Senhor. E é um processo, não é do dia para a noite. Quantos homens e mulheres cometeram esse mesmo caminho? Homens pregadores, mulheres cantoras, bandas e etc e tal, que louvavam a Deus e abandonaram a fé. Meus irmãos, ao longo dos próximos 400 anos entre Malaquias e Mateus, esses 400 anos que separam esses dois livros, ou que separam o profeta Malaquias do profeta João, esses 400 anos pioraram o afastamento do povo. O povo se afastou de uma maneira terrível, que quando nós chegamos lá no Novo Testamento, nós vamos ver que aqueles que deveriam conduzir o povo, ensinar a lei do Senhor, ensinar ao povo crer e observar a lei do Senhor, eles se tornaram políticos, mundanos, assim como eram os saduceus e os fariseus, que distorciam toda a função do templo do Senhor, transformando o templo do Senhor naquilo que o próprio Jesus Cristo disse: covil de ladrões. O próprio Cristo disse isso em Mateus capítulo 21, versos 12 a 13. O Senhor diz: vocês transformam a casa do meu pai em covil de ladrões. Vocês inverteram a posição deste templo. Meus irmãos, o Novo Testamento nos afirma que na nova aliança estabelecida com a igreja de Cristo, todos nós, cristãos, somos sacerdotes. A reforma protestante defendeu isso, foi uma doutrina
da Reforma Protestante, elementar, por sinal, que ficou conhecida mundialmente como sacerdócio universal, onde todos os crentes, do menor ao maior, aquele crente professo, ele então é um sacerdote diante de Deus, e ele pode se achegar diante do Senhor, ele pode então olhar para as Escrituras e falar com Deus, e até mesmo ensinar as Sagradas Escrituras. Meus irmãos, em suma, esses primeiros nove versos nos apresenta aqui uma aplicação para todos nós que estamos aqui nessa noite. Se nós não honrarmos a Deus, não honrarmos o Senhor e não levarmos outros também a honrar o Senhor como deveriam honrar e deveriam fazer, nós então prestaremos contas ao Supremo Juiz. Ele nos convocará diante do seu tribunal para que nós prestemos conta, para que demos conta desse pecado que nós cometemos em não pregar o Evangelho, em não transmitir ao outro o Evangelho de Cristo. O Deus que nos ama, o Deus que tem zelo por nós, Ele vai cuidar da gente todo o tempo. Ele vai nos conduzir sempre a servir e a louvá-lo. Mas não se iluda, todo o afastamento de Deus tem uma consequência. Deus te ama de uma forma pactual. O amor de Deus, ele é incondicional. Quando Paulo diz que nada, nem morte, nem altura, nem espada, nem nada nos separará do amor de Deus. Mas todo afastamento de Deus, provisório ou um pouco mais alongado, sofrerá consequências. Todo culto maculado sofrerá consequências. Todo nosso desprezo pela palavra de Deus sofrerá consequências. E se eu fosse você, eu não faria isso como esses homens fizeram. Não me afastaria dos caminhos do Senhor e muito menos da sua palavra, porque Deus nos trará diante do seu tribunal para que nós demos conta dos nossos maus atos. Meus irmãos, podemos também aplicar nesse texto, nesses primeiros versículos do texto, algo para os pastores de fato, tá? Algo para aqueles que são responsáveis pela condução do rebanho, aqueles a qual deu dons, né, e ordenou-os para que eles fossem os comandantes, os guias do povo de Deus, para aqueles que ensinarão as verdades eternas do reino. Para estes o peso é maior, para estes o acerto de conta é ainda maior e mais urgente. Então todo pastor, todo pregador, todo líder deve tomar cuidado com a posição que foi chamada, a Bíblia diz isso, né? A quem é muito é dado, mais é quebrado. Então aqueles que exercem a liderança da pregação da palavra, do professorado, como assim podemos dizer também, que é o ensinamento de lideranças, andem no caminho do Senhor, preguem a palavra genuína do Senhor, ensinem a verdade de Deus. Não façam como alguns que tentam adaptar a palavra de Deus para as pessoas. Não façam como alguns que olham para a palavra e falam: não, mas essa palavra é muito dura, eu não posso fazer isso. Deus cobrará de nós se nós não alertarmos e não pregarmos a palavra do Senhor. Mas ainda há uma segunda ação de Deus ao convocar esses sacerdotes para o seu tribunal. Deus então, dos versos 5 a 7, Deus chama-os e Deus mostra realmente o que Ele quer dos sacerdotes. Olha o que diz aí, né, na continuação da leitura. Deus vai dizer: destruirei a vossa... Bom, já foi, né? Deus vai dizer: minha aliança com eles foi de vida e paz, e eu dei isso para que me temesse. Ele me temeu, falando de Levi, e tremeu por causa do meu nome. A verdadeira instrução estava em sua boca, e a maldade não se achou nos seus lábios. Ele andou comigo em paz e retidão, e desviou muitos da maldade. Os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca os homens devem procurar a instrução da lei, porque ele é o mensageiro do Senhor dos exércitos. Então veja o que Deus queria daqueles sacerdotes.
Os versos 5 a 7 mostram isso, mostram que era mandamento, era o cumprimento do mandamento que Deus queria que os sacerdotes observassem. O que Deus queria deles era que eles olhassem para isso, para que eles observassem a aliança de Deus e cumprissem como ela estava escrita. Eles deveriam olhar para o Pentateuco, deveriam olhar para a lei do Senhor e ver lá o que é prescrito. Exemplo, nós temos um manual de culto, então qualquer sacerdote reformado, além do diretório do culto, ele tem um manual, aqui ensina como o sacerdote deve fazer, como ele deve se portar, e tudo que é tirado daqui é tirado das Escrituras. Então não há desculpa para alguém dizer assim: mas eu não sabia como é que eu devia me portar, eu não sabia como é que eu devia reger aquela igreja, eu não sabia como é que eu deveria guiar aquele povo, eu não sabia como que eu deveria dar as instruções para aqueles que estão chegando. Mentira! Deus está dizendo no tribunal dele, diante daqueles sacerdotes: mentira! Vocês sabem como é que vocês deveriam se portar, porque Levi deu o exemplo. Eu chamei Levi e os constituí como meu sacerdote, e eles me honraram. E estava apontando para Arão e seus filhos, e eles deveriam saber que aqueles mesmo da linhagem de Arão, que não obedeceram à lei do Senhor, como foi Nadab e Abiú, foram punidos pelo Senhor, foram tirados do templo, do local de culto do Senhor. Deus não permitiu que nem os filhos de Arão contaminassem o culto a Deus. Portanto, meus irmãos, quando nós estamos na casa de Deus, nós não devemos permitir que nada manche o culto ao Senhor. Nada, absolutamente nada. Quando nós entramos por essas portas, precisamos ter isso em mente. Nós precisamos cultuar a Deus. Precisamos fazer conforme as Escrituras nos dizem que nós devemos portar. E nós temos um manual que diz como é que nós devemos portar, de que maneira devemos chegar, como deve ser o nosso pensamento, para onde devem estar os nossos ouvidos, para onde devem estar os nossos olhos, para onde deve estar o nosso coração. Nós temos isso registrado nas Escrituras. Então, meus irmãos, depois de mostrar que Levi foi alguém que cumpriu de modo correto o chamado ministerial, o Senhor então mostra aqueles homens, mostra a eles que eles deveriam seguir o exemplo, mas eles não estavam seguindo, porque o coração deles era pecaminoso. E então nós vamos ver, meus irmãos, também que ao longo das Escrituras, ao longo da palavra de Deus, ao longo de toda a Bíblia Sagrada, nós vamos ver os levitas cumprindo o seu papel dignamente. E quando chega nessa fase de apostasia, esse processo de afastamento do Senhor, por motivos que eles já falaram outrora, a perseguição, o cativeiro, e essas desculpas que eles vão arrumando a Deus, no tribunal de Deus não são justas. Como alguns, futuramente, diante do tribunal de Deus, dirão assim: mas eu em teu nome, eu expulsei demônios, em teu nome, eu fiz isso, eu fiz aquilo. E Deus vai dizer: vocês, eu não conheço vocês, apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Diante do tribunal de Deus não haverá desculpas que eu e você poderemos elencar para que não sejamos condenados pela nossa maculação do culto. Meus irmãos, Deus tinha uma aliança com eles, eles deveriam então ser instrumentos de Deus, veículos de Deus para instruir o povo, para que eles permanecessem fiéis ao Senhor. Então os levitas, os sacerdotes, deveriam zelar pelo culto a Deus, deveriam se preocupar com cada coisa que tinham ali no culto. Para a gente ter uma ideia, hoje a palavra levita, ela é invertida no seu... Invertida não, ela é tida de forma errada no conhecimento, porque levita nós entendemos que é aquele que canta. Então todo mundo que canta é levita? Não. Na Bíblia tem os cantores eram os que cantavam. Os levitas eram aqueles que trabalhavam no culto, espécie de diáconos aqui da igreja. Os levitas, eles preparavam todo o ambiente do culto, via se a pia, eles observavam se a pia estava totalmente correta, limpa,
se os utensílios que iam ser apresentados ao culto estivessem corretos, se as ofertas, eles examinavam as ofertas para ver se as ofertas estavam de acordo com o que Deus havia dito. Eles cuidavam de cada pedacinho do tabernáculo e depois do templo. Eles observavam tudo e ensinavam o povo. E eles carregavam o nome do Senhor nas suas frontes para mostrar que Deus é santo. E o povo precisava se apresentar diante de Deus santo. Então, meus irmãos, eles deveriam fazer isso, mas eles não fizeram. Eles foram infiéis a Deus. E uma vez que eles se tornaram infiéis a Deus, obviamente, como eu disse, como replicando aqui Martin Lloyd Jones, uma vez que o ministro se tornou infiel, o culto tornou-se corrompido e o povo se afastou de Deus. Oséias capítulo 5, meus irmãos, o Senhor, através do profeta Oséias, diz isso. O Senhor declara que o problema daquele povo eram os sacerdotes e os reis. E os sacerdotes e os reis, Deus disse lá em Oséias que eles eram um laço para aquele povo. E no nosso linguajar cristão, um laço é um objeto de maldição, é alguém que não traz bênção. Eles eram laços. Os sacerdotes e os reis eram laços para o povo de Deus. Meus irmãos, o ministério pastoral é importantíssimo. Assim como esse povo teve seus sacerdotes infiéis, o culto então, por causa da infidelidade do ministro, passou a ser corrompido. Logo há um afastamento do povo. Isso é uma linha que não tem como evitar o acontecimento. Meus queridos irmãos, o ministério pastoral hoje tornou-se cada vez mais glamouroso, cada vez mais pomposo. Hoje nós vemos muitos pastores, muitos ministros desfrutando de um estilo de vida luxuoso, né? De um estilo de vida pomposo, de regalias, ao contrário do chamado humilde que o pastor deve ter, ao contrário então de um modo de vida humilde que o Senhor chamou. E eu não estou falando de pobreza e riqueza, mas estou dizendo do estilo de vida. Deus chamou os ministros, os sacerdotes do Senhor para serem humildes como servos do Senhor. Quem é um ministro de Deus? É aquele que serve a igreja de Cristo, é aquele que serve o Senhor da igreja e conduz o rebanho do Senhor ao verdadeiro dono, ao noivo. Então, não cabe a figura de um líder, a figura de um sacerdote, uma figura que busca o glamour, que busca os holofotes, que busca uma vida totalmente contrária àquela a qual ele foi chamado. E alguns ainda nos dias de hoje, eles adotaram uma imagem, podemos chamar uma imagem chamativa, opulenta, uma imagem de ostentação, a palavra que todo mundo conhece, que é moda, ostentação. E então eles se distanciam do verdadeiro papel que eles têm. Essa é uma frase de um teólogo chamado Tabet Anabili, no livro Não Somos Profissionais. Ele diz: os pastores vivem uma vida ou cultivam uma imagem totalmente diferente do sacerdote. Mas ainda nesse livro também, nós não somos profissionais. Daniel Alkin, ele escrevendo um capítulo sobre Nós Não Somos Superstar, ele diz assim: os líderes da igreja são responsáveis diante de Deus por como cuidam do seu rebanho. Um compromisso com um serviço humilde e um cuidado genuíno, alimenta um ambiente saudável na igreja e reflete os ensinamentos de Cristo. Então ele vai dizer aqui que o sacerdote deve ter esse compromisso de serviço com a igreja. Ele deve servir a noiva de Cristo. Ele não é o superstar da igreja, ele não é o Cristo da igreja, ele não é o dono da igreja, ele não deve usufruir da carne da ovelha, porque Deus cobrará isso dele. O ministro foi chamado para ensinar as Escrituras, para conduzir o rebanho de Deus ao seu verdadeiro dono. E esses sacerdotes não estavam fazendo isso, não estavam, meus irmãos. Por isso é que Deus exige de nós, a igreja dele, Deus exige santidade,
mas não só dos pastores. Deus exige santidade de todo o povo e exige um compromisso mais especial ainda, um compromisso maior daqueles com quem o próprio Deus chama para serem o guia do seu povo. Se Deus exige de nós, crentes, santidade, fidelidade e um culto imaculado, muito mais Deus exige daqueles a quem Ele chamou para guiar o rebanho, daqueles a quem Deus chamou para serem os pastores, os ministros do Senhor. E nós vamos ver que vários sacerdotes ao longo dos tempos sofreram a consequência de não serem fiéis ao Senhor. Nós vamos ver que ao longo da história, meus irmãos, vários homens, mulheres, grandes, caíram, foram derrubados pelo Senhor por causa da sua prepotência e do seu abandono às Escrituras. Nomes que você conhece, nomes que todos nós conhecemos. Deus não respeita nome de pregador. Deus não se importa com grandeza de pastor. Deus não se importa com a fama de nenhum líder religioso. Deus não tem um pastor porque ele tem 200 igrejas sob o seu pastoreio, ou ele comanda 1 milhão de pessoas. Deus não se preocupa com um pregador que ele viaja o mundo todo, e o nome dele é conhecido em cada lugar do planeta. Não, Deus não se importa com isso. E se ele andar no caminho do Senhor, ele será abençoado. Se ele cumprir com o seu desígnio, cumprir com as suas funções, ele estará obedecendo o verdadeiro dono da igreja, o verdadeiro Senhor. Por fim, meus irmãos, versos 8 a 9, o Senhor convocando então esses sacerdotes diante do seu tribunal, o Senhor dos exércitos, então agora, diante da recusa deles em obedecer ao Senhor, o Deus dos exércitos humilha os sacerdotes infiéis. Nós podemos ver isso aí nos versos finais, quando o Senhor então repreende eles de uma maneira muito forte. O Senhor diz: mas vós vos desviastes do caminho, fizeste tropeçar a muitos pela vossa instrução, quebrastes a aliança de Levi, diz o Senhor dos exércitos. Por isso também fiz com que fosseis desprezados e humilhados diante de todo o povo, pois não guardastes os meus caminhos, mas mostrastes parcialidade na aplicação da lei. Meus irmãos, o verso 8 ele contrasta a condução corrupta desses sacerdotes com o ideal de um sacerdote fiel. Então Deus mostra para eles que eles são infiéis, que eles são contrários aos sacerdotes fiéis, que o Senhor já descreveu isso no versículo 5 a 7, mostrando a fidelidade de Levi em cumprindo e obedecendo ao Senhor. E o Senhor diz agora: vocês estão na contramão, e mais, vocês são parciais. O que estava acontecendo aqui, irmãos? Eles estavam favorecendo algumas pessoas, mais ou menos assim. Se aquela pessoa tinha um status maior nos tempos deles, aqui nos tempos de Jerusalém, do pós-exílio, então havia um benefício para aquela pessoa. Se aquela pessoa tinha um nome famoso, se ela possuía riqueza, ela era mais favorecida pelos sacerdotes. E note que isso é a mesma coisa que os filhos de Eli fizeram, também favorecendo alguns e a si próprios. Eles estavam sendo parciais. Então, meus irmãos, a responsabilidade principal deles era guardar o ensino. Deus disse isso, verso 7. Mas eles, ao falharem, ao não cumprirem o seu próprio dever, quando falham no seu próprio dever e dar um mau exemplo, quando eles dão mau exemplo, não sendo sacerdotes fiéis, mas sendo infiéis, além de oferecerem ou receberem ofertas defeituosas, sendo parciais e fazendo casamento mistos, eles então fizeram com que o povo pecasse, com que o povo se afastasse dos mandamentos de Deus, levando o povo a tropeçar espiritualmente. Quando nós desconhecemos a palavra de Deus, quando nós não observamos a palavra de Deus, então qualquer um que use o microfone em público engana-nos e leva-nos a pecar contra Deus. Desconheça a palavra de Deus,
e você vai ser certamente levado a pecar por causa de um falso profeta. Champlin, comentando sobre esse versículo 8, ele diz assim: mas violasse a aliança de Levi. Os sacerdotes aqui, profanos do tempo de Malaquias, eram contra os exemplos, eles eram mau exemplos, eles anulavam o ideal do sacerdócio, contradizendo tudo o que a lei ordenara. O povo, já cheio de perversidade, lembra que esse povo adquiriu os costumes da Babilônia, foi se aculturando, e então aquele povo que já era cheio de perversidade correu atrás dos contra-exemplos, corrompendo-se ainda mais. O ofício do sacerdote tornou-se um contra-ofício que semeava maldade e produzia o caos. Corrompeu o pacto que Deus havia feito com a tribo de Levi, quando ela se tornou uma tribo casta e sagrada ao Senhor. Os guias eram cegos e dirigiam o povo cego para o abuso, disse Champlin, fechar as coisas aqui. Meus irmãos, temos que tomar muito cuidado. Guias cegos conduzirão um povo cego. Quem não quiser enxergar a palavra do Senhor será guiado por um guia cego. E lembre-se, nós já falamos sobre isso, que em algumas situações, por rejeitarmos o pastoreio do Senhor na representação de bons pastores, Deus colocará maus pastores para nos guiar. Aqueles que vão tirar as unhas, vão arrancar os pelos e comer a carne da ovelha. Se nós não quisermos obedecer ao Senhor, então seremos entregues ao seu juízo. Verso 9, meus irmãos, Deus então julga os sacerdotes corruptos como um bom juiz que ele é, segundo a sua lei. Então Deus diz agora, diante deles: vocês estão no meu tribunal, e estão sendo julgados, e foram achados dignos de condenação. Como consequência direta da sua infidelidade e pecado, Deus então retira a honra e o respeito que aqueles oficiais deveriam ter, que aqueles sacerdotes possuíam. Deus tirou deles a honra, tirou o respeito. A autoridade deles foi removida, porque ela já estava comprometida por causa dos seus pecados. E o povo então agora passou a enxergar aqueles sacerdotes como indignos, como alguém cuja mão de Deus não está sobre eles. Os sacerdotes agora tiveram a sua vida revelada pelo Senhor. O Senhor usa Malaquias para dizer para o povo: estes homens não devem ser seguidos, não respeitem, não sigam, não os ouçam, não os tolerem, não fiquem perto deles. Deus não tem preocupação com a honra de pregador, não. Deus não está preocupado com fama de ninguém. Deus puramente é fiel a si mesmo. E Ele se preocupa com o seu povo, comprado pelo sangue precioso de Jesus. Como eu disse, meus irmãos, ao longo das décadas, ou séculos, podemos assim dizer, vários gigantes, entre aspas, aí, foram destronados e derrubados pelo próprio Deus, diante dos seus desvios, e foram chamados ao tribunal do Senhor, e eles foram julgados, sentenciados, condenados pelo verdadeiro juiz, que não deixa passar nada impune. E quanto nós? E quanto a mim e você? O que nós podemos dizer a respeito da nossa santidade e dedicação no culto ao Senhor e com a sua palavra? O que nós podemos dizer diante do tribunal do Senhor hoje? Se Deus nos convocar agora para o seu tribunal, o que nós vamos poder dizer da nossa santidade e nossa dedicação com a sua palavra? Já pensou nisso? Eu acho que nós deveríamos pensar. Até porque Cristo, o próprio Cristo, nos constituiu como sacerdotes, para que nós não retenhamos a palavra, mas que nós ensinemos a palavra a todos que estão ao nosso redor. Meus irmãos, por meio das nossas palavras e ações, nós representamos aquele que morreu na cruz, aquele que nos ama, aquele que deu a sua vida por nós. Nós representamos a Deus todas as vezes que nós falamos
do Evangelho. Todas as vezes que nós falamos a alguém das Sagradas Escrituras, nós representamos. Então, sobre nós, sobre mim e você, tem uma responsabilidade de sacerdote de Deus. Deus cobrará de você, cobrará de mim a nossa negligência quanto ao ensinamento das Escrituras, da nossa falta de zelo pela sua palavra, do nosso descomprometimento com a sua lei. Que nós, meus irmãos, através de uma vida coerente, santa, justa e piedosa e altruísta, possamos então inspirar outras pessoas a conhecerem mais do Deus Criador, do Deus que se aliança conosco e do verdadeiro Redentor. Finalizando, meus irmãos, algumas aplicações para que eu e você reflitamos nessa noite, para que nós enxerguemos a nossa posição como povo de Deus. Primeiro, um cuidado com letras garrafais, caixa alta. Cuidado. Deus zela pelo seu culto. Não devemos cair no erro, meus irmãos, de que o culto a Deus é algo secundário, é algo optativo. Cuidado. Deus considera de muita importância o culto a Ele e de como Ele é oferecido. Então, de novo, cuidado com letras garrafais, caixa alta, com o tipo de culto que você está oferecendo a Deus. Cuidado com a maneira que você entra na casa de Deus. Deus não se deixa escarnecer. Deus leva a sério o que nós apresentamos a Ele. Com Deus não se brinca. Segundo, cuidado com os falsos ensinos da Escritura. Hoje tem ensino de tudo que é jeito e de tudo que é tipo. Líderes que não ensinam e não pregam as Escrituras não devem ser seguidos, admirados e nem tolerados por nós. Esse tipo de sacerdote é um inimigo da cruz de Cristo. Eles envergonham o Evangelho. Não adianta se ele tem uma vozinha bonitinha e te chama de lindo, de linda. Não importa se ele tem lá um período em que ele faz uma oração bonita em uma certa hora da noite. Não importa se ele é famoso. Não importa se ele é um pastor / pregador que cativa multidões. Não importa se o Instagram dele tem lá 5K, 6K, 20K, 50K de seguidores. Não importa se ele é um queridinho da mídia. Não importa se ele está sempre na Rede Globo ou em qualquer outra emissora. Afaste-se disso. Afaste-se dele. Afaste-se desse tipo de pregador pela sua própria vida. Porque ele te conduzirá para o inferno com esse falso evangelho. Esse tipo de pregador que não ensina as Escrituras, que ensina um falso evangelho, que se envergonha da cruz de Cristo, ele te levará ao abismo. E quando você abrir o olho, talvez não dê tempo de sair. Cuidado com isso, meus irmãos. O Evangelho de Cristo, ele é um Evangelho autêntico, é um Evangelho poderoso, é um Evangelho perfeito, da qual Paulo diz em Romanos capítulo 1, verso 16, que Paulo não se envergonha do Evangelho de Cristo, porque ele é o poder de Deus para aqueles que creem. Lembre-se, meus irmãos, pastor é um servo de Deus para anunciar o reino do Senhor e zelar pelo seu rebanho, e não um popstar que nós devemos cultuar, que nós devemos idolatrar. Ele é o servo de Deus. Não aceite, meus irmãos, estarem em um culto corrompido. Vocês são ensinados, graças a Deus por isso. Deus tem nos ensinado como é que Ele quer que seja cultuado. E certamente você vai, ao longo da sua vida, ir para outros locais. Se você perceber que você está em um culto corrompido, saia de lá. Não fique, não aceite um culto corrompido, onde a palavra não é ensinada com fidelidade, onde os sacramentos não são administrados corretamente, conforme as Escrituras dizem,
aonde o louvor não é para Deus. Saia disso. Não fique. Não é um lugar onde uma ovelha de Cristo deveria estar, se essas coisas forem cometidas. Fuja desse lugar. E por fim, meus irmãos, ore pelo seu pastor e pela sua igreja. Agradeça a Deus porque você tem um pastor que zele pela sua igreja, uma igreja fiel às Escrituras. Nenhum pastor e nenhuma igreja é perfeito. E é possível, tá? Que em algum momento o pastor erre, ou não te agrade, que a igreja, você veja uma falha na igreja, que você acha alguma coisa que te incomodou. Mas saiba, a igreja e o pastor não são perfeitos, mas eles são fiéis a Deus. E um pastor fiel, nós devemos louvar a Deus pela fidelidade de um pastor. Nós devemos cuidar dos nossos pastores, orando, intercedendo por eles, zelando pela sua vida. Às vezes ligando para ele, mandando mensagem saber como que está, porque carregam fardos terríveis, carregam pesos terríveis sobre eles, e que às vezes nós não sabemos. Tem pastor que quase não dorme diante dos trabalhos que ele tem que levar sobre si, diante dos atendimentos que tem que fazer nas horas da madrugada, diante de visitas a hospitais, a necrotérios ou a cemitérios. Tem que ir a vários locais, às vezes, representar a família, porque às vezes a família não pode ir. Fala, pastor, eu já vi casos, o pastor diz assim, pastor, você pode ir no necrotério reconhecer? Eu não tenho condições de entrar lá. E o pastor vai fazer isso. Então, não condene o seu pastor quando algo não acontecer devidamente como você gostaria que acontecesse, porque ele é um homem falho como nós, como você, como eu, como qualquer um. Cuide da sua igreja, segue por ela. Ela também não é perfeita, mas é uma igreja bíblica, autêntica, que tem cuidado da sua vida, que tem cuidado da sua família, que tem cuidado dos seus, que tem se esmerado para pregar o verdadeiro evangelho e apresentar o verdadeiro culto ao Senhor. Ame o seu pastor e a sua igreja, pois são bênçãos de